Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando mais uma lição. Vamos iniciar de um modo diferente para melhorar ainda mais a nossa forma de discussão. Então vamos trazer aqui um jeito diferente, trazer essas informações. E relembrando que nós falamos na primeira lição as raízes do pentecostalismo no Brasil, a qual esse que vos fala trouxe essa lição, né? A lição de número 2 foi a promessa da vinda do Espírito Santo. E agora nós vamos iniciar a lição de número 3 com o presbítero Juarez, cujo tema é a ação do Espírito Santo antes de Pentecostes. Então, hoje o presbítero Juarez vai trazer aqui informações muito relevantes para nós, né? E seja muito bem-vindo, espero que você esteja aqui com a gente até o final. E não se esqueça de dar o like, curtir, compartilhar esse vídeo com aqueles que possam ainda ser abençoados por nós. Amém? Então, presbítero Juarez, sinta-se à vontade aqui para iniciar esse tema. Tá bom? Olá, que nós possamos aprender muito hoje. Estamos com um tema muito bom dessa revistinha, né, Luiz Paulo? A Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E nessa lição que nós vamos estar estudando hoje, a lição 3, nós vamos estar aprendendo mais a respeito da ação que o Espírito Santo teve antes de Pentecoste, antes de Atos 2. Nós começamos com um texto áureo que diz assim: envia o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, 3. Temos também os textos referências dessa lição que me chamaram muita atenção, que são esses que eu vou estar lendo para os irmãos. Gênesis 1, versículo 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ezequiel 2, versículo 2, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Também temos Êxodo 31, versículo 3, e enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. E Mateus 4, versículo 1, que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo, ele sempre esteve presente no nosso meio. Ele sempre esteve presente do início ao fim da palavra de Deus. Só que no Antigo Testamento não se falava tanto a respeito do Espírito Santo. Falava mais a respeito do Espírito, o Espírito de Deus. Sempre que nós lemos na palavra de Deus, a palavra Espírito, que começa com a letra E, está se falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito que deu início a tudo. E então nós temos esse tema para trabalharmos hoje. Interessante, Juarez, que o pastor Benjamin está trabalhando sobre o Evangelho, sobre o momento que Jesus ficou aqui na Terra logo após a ressurreição. Então ele fica 40 dias, né? 40 dias. Aí depois passa ali 10 dias. Aí depois vem a festa de Pentecostes. Quer dizer, logo 10 dias após Jesus ter passado por aquele período aqui, né, de 40 dias após a ressurreição, veio a festa de Pentecostes, quando foi o Espírito Santo liberado aqui para nós como sendo o Consolador. Então, esse Espírito, logo após essa partida de Jesus, né, para o paraíso, enfim, ele deixou aqui para a gente como o nosso Consolador. E aí, agora entrando no tópico 1, cujo tema é o Espírito Santo na criação. Então, como é que a lição trata desse tema da participação do Espírito Santo na criação, né? Luiz Paulo, como é lindo, né? A gente poder ver a ação do Espírito Santo desde o início. Um dos textos de referência que nós lemos aqui, Gênesis 1, versículo 2, diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, sobre a água. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, ou seja, de todas as águas do universo. Então, nós vemos a ação do Espírito Santo desde o início, bem no comecinho, ele agindo sobre a face das águas. Estava um caos, estava tudo sendo construído, mas ele estava ali por cima, estava fazendo a obra dele. No tópico 1.1, a ação do Espírito Santo na criação, que nós viemos trabalhar nessa parte já, é interessante que ele nos mostra que Deus fez o mundo passar a existir. Quando a gente lê o primeiro versículo em Gênesis,
que diz: a terra era sem forma e vazia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, Deus estava criando, estava começando essa criação. E o Espírito Santo estava ali agindo. A terra não estava preparada ainda para o homem. Ela ainda não estava preparada para a criação do homem. Mas mesmo assim já havia o mover do Espírito Santo naquele lugar. E nós podemos ver ali a harmonia que existe entre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo agindo na criação. Porque Deus falava, e nós vamos estar estudando aqui a respeito dessa parte quando Deus fala. Quando Deus fala naquele momento. Mas Deus falava e não estava somente Ele ali. Porque quando nós começamos a ler no início dos evangelhos, o verbo era carne, o verbo se fez carne e o verbo estava lá desde a criação. Então Cristo Jesus já estava lá também, junto com a ação do Espírito Santo neste momento. E temos então o tópico 1.2, que vai falar mais a respeito desse mover do Espírito Santo sobre a face das águas. E o que eu achei muito interessante é que diz assim, que o Espírito Santo ele se movia sobre a face da água. Esse versículo, quando a gente pega ele no texto original, no hebraico, vem tratar a respeito da palavra que simboliza, que é traduzida, traz o Espírito Santo, que se fala ruach. Ruach também pode ser o Espírito Santo, mas essa mesma palavra, ela tem denotação para vento, para o ar, para o fôlego. Então, esse fôlego de vida é a ação do Espírito Santo agindo em nós. Então, quando o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo e das águas, ele estava fazendo o mover. Então, ele teve um papel muito primordial nessa criação. Ele estava ali naquele momento, como uma galinha está chocando os ovos, ele estava ali chocando, preparando o terreno para a criação do homem. E Juarez, o interessante é que eu dou aula sobre esse tema, né? E aí, se você pegar o livro de biologia, lá no início, quando trata do surgimento do universo, surgimento do planeta e tudo mais, você vai perceber que aquilo que está sendo descrito lá, da Terra caótica ainda, sem os seres humanos aqui, tem tudo a ver com aquilo que está em Gênesis. Então, a Terra caótica, a Terra sem forma, a Terra vazia, o Espírito ainda pairando sobre aquele caos, separando ali o firmamento das águas. Então, o interessante é que a ciência, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, porque Deus criou tudo. Deus criou a vida, Deus criou o universo, Deus criou o Espírito Santo, criou tudo que existe. Então a ciência, ela na verdade, ela é real na medida que ela interpreta aquilo que Deus fez. Isso é muito interessante, porque eu dou aula sempre nesse tema, é uma das temáticas que eu mais gosto de ensinar na sala de aula. Sempre que eu ensino sobre a origem da vida, sobre a origem do universo, dos planetas e tudo, eu lembro de Gênesis. Lembro desse momento do Espírito Santo dando origem a tudo que existe, né? E o mais interessante, presbítero Luiz Paulo, que ele não só teve esse momento da criação com o Pai, mas ele sustenta essa criação. Ele trouxe sustentação para a vida. E durante a lição nós vamos ver que ele trouxe, ele traz e ele sempre vai trazer a sustentação para a vida. E entramos no próximo tópico, mostrando que desde a criação o Espírito Santo estava lá. Ou seja, o Espírito Santo ele é um espírito criador. Ele é um espírito sustentador. E ele é um espírito criativo. Eu sou um publicitário, mas você é doutor em biologia. A criação é magnífica. Quando a gente pega para estudar e entender toda a criação, o universo. Você que está nos acompanhando. Se você pegar a complexidade que é uma única célulazinha, você vai ver que é a coisa mais incrível que existe. Agora o corpo humano ele tem quase 100 trilhões de células ligadas uma na outra, funcionando perfeitamente, tudo muito bem ajustado. Olha, eu sinto muito ter que reconhecer que só não percebe o quanto isso é um milagre se tiver com uma cegueira espiritual. Não tem como. É absurdo, tão incrível que é, né? Ação do Espírito Santo. Esse espírito criativo que trouxe a criação, porque quando Deus falava, ruach, Deus deu a ordem, haja. Então quem estava agindo naquele momento era o Espírito Santo. O vento soprava e estava fazendo todo o mover e tudo para que pudéssemos ter essa terra. As leis físicas, dinâmicas e todas as leis que existem,
para a vida existir como existe na face da terra, é quase nula. Não tem como ser ao acaso, meus irmãos. É obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele só não criou, mas como ele ornamentou todo o universo. E vamos agora, então, para o tópico 2. Sim, Juarez, nesse tópico 2, a lição trata do Espírito como sendo aquele que capacita o homem. Então, como é que a lição vai nos ensinar sobre essa capacitação humana do trabalhar do Espírito Santo na vida daquele que acredita, que tem fé? É muito interessante como essa revista vem falar sobre a ação do Espírito Santo e sempre como estamos falando do Espírito Santo, o que vem à nossa mente? Oração em línguas, aquele momento de mover, o oba-oba. Sim, é a ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, desde o início, na criação de tudo, durante todo o processo da palavra de Deus, do povo de Deus, sobre Israel, sobre nós podemos ver o quanto Deus nos ama, nos concedendo a presença do seu Espírito. E hoje eu posso falar, a morada do Espírito de Deus está em nós. Nós temos essa capacidade, nós temos esse momento, nós somos casa de Deus. E durante esse período, antes de Pentecoste, nós conseguimos ver a ação do Espírito Santo nos profetas, nos reis. Em vários momentos nós conseguimos ver esse mover do Espírito Santo. Nós passamos então para os próximos itens, que diz que a ação do Espírito Santo na vida do ser humano veio também na vida dos artesãos. E onde nós vemos isso? Nós podemos ver isso lá em Êxodo 31, 2 ao 11, Êxodo 31, 2, que diz a respeito da vida de dois homens muito interessantes que se chamam Bezalel e Aholiabe, que diz assim, Êxodo 31, o Senhor disse mais a Moisés, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, de engates, para entalhos de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Então Deus, naquele momento, ele pega duas pessoas que estavam ali na construção do tabernáculo e unge elas com o Espírito Santo, derramando sobre elas o Espírito Santo, trazendo aqueles artesãos, fazendo deles mestres. E a lição vem nos mostrar que o Espírito também capacitou eles não só para fazer, mas quando nós lemos logo abaixo, no versículo 34, diz assim, também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. Então Deus não capacitou somente eles para fazer, mas Deus capacitou eles para poder ensinar. Deus capacitou eles para poder serem mestres, porque Deus sabia que a obra era muito grande e talvez só os dois não conseguiriam. Então, eles receberam de Deus o Espírito de fazer essa parte de artesanato, das peças em ouro, de todas as peças do tabernáculo, mas também para ensinar. E Ele ainda faz isso hoje. Eu vejo quantas pessoas sábias que nós temos que estão nos ensinando dia após dia após dia. Nós somos agraciados. Na nossa igreja temos grandes mestres, que eu não posso nem nominar aqui, porque senão eu posso estar falhando, mas nós temos grandes mestres na nossa igreja, graças a Deus. E a ação do Espírito Santo, ela foi também na ação na vida de profetas. Pois um profeta, ele só falava da parte de Deus, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus revelava a eles. Ou seja, ainda a Bíblia fala que se um profeta falasse e não se cumprisse, porque não era da parte de Deus, e ele seria envergonhado e você não precisaria ter medo dele. Então, quando um profeta falava, eles entendiam que era de Deus, que era a palavra de Deus. E eles eram o porta-voz, ou seja, embaixadores do reino de Deus. Eles tinham esse direito de falar da obra. E nós temos como exemplos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, cada um no seu período interbíblico, cada um no seu período da história, cada um numa localidade diferente.
Temos aqui profetas que estavam dentro de Israel, mas nós temos também profetas que estavam fora de Israel. Profetas que foram levados durante a guerra. E mesmo longe de Jerusalém, Deus estava usando eles neste momento para poder falar. Então, o Espírito Santo ele não age somente para dons manuais, mas também para te fazer boca de Deus, para te fazer levar a palavra de Deus. E nós também temos a ação do Espírito na vida dos reis de Israel, que é muito interessante que os 2 primeiros reis, eles foram ungidos pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro deles foi Saul. O Samuel, ao ungir Saul, o Espírito Santo vem sobre ele. O Espírito de Deus vem sobre ele. E ali ele é mudado. Ele se transforma no novo homem. Assim a palavra de Deus fala. Então nós vemos que Saul, ele recebeu de Deus o Espírito dele, transformando ele no novo homem. Mas ele não deu valor e ele perdeu esse Espírito. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 14, que diz assim: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Ou seja, Saul não deu valor. Saul não buscou mais a presença de Deus, ele não buscou a presença desse Espírito e ele perdeu. Então, como vemos hoje, na nossa atualidade, homens de Deus que receberam muito de Deus, homens que viveram grandes coisas, que estão perderam e poderão perder. Sim, a gente vê pessoas que têm um dom de cantar, por exemplo. Deus que deu o dom de cantar. Aí depois deixa de cantar para Deus e esquece que foi Deus que deu esse dom, né? Infelizmente. Às vezes a pessoa recebeu um dom de falar bem, para pregar, e depois começa a usar isso para coisas negativas. Quer dizer, essas pessoas têm que ter em mente de que foi Deus que deu esses dons e que em algum momento elas podem ser cobradas por isso. Sim. Os dons que Deus nos dá, a gente tem que ter muita responsabilidade com eles. E por outro lado, Deus é ele é muito maravilhoso com a gente, por quê? Ele nos dá dons e esses dons eles podem ser usados para abençoar outras pessoas que estão à nossa volta, inclusive a nossa vida mesmo, né? Olha só, quanto que é maravilhoso quando Deus nos dá habilidades que podem ser usadas na obra, mas que a gente consegue usar essas habilidades em outros momentos para abençoar outras pessoas. Isso é maravilhoso, porque Deus ele é maravilhoso, ele nos dá essas habilidades, esses dons, para nos abençoar e abençoar as pessoas que estão em volta da gente. Né? Deus é tão bom que ele nos dá esses dons e mesmo quando nós o rejeitamos, ele não toma. São dons que ele nos deu, ele nos dá de presente. Quantas pessoas que começaram dentro da igreja cantando, saíram da igreja por motivos, não sei, dinheiro, fama, poder, e continuam cantando, não perdem a voz. Sim. Deus é muito bom. Foi a ação do Espírito Santo trazendo aquele dom sobre elas. E eu vejo também, não só, sempre que a gente fala de dons, nós lembra muito de canto. Mas eu vejo que Deus usa em várias formas. Deus usa dons como Deus usou na construção do tabernáculo, para os artesãos. Deus usa dons para o nosso líder do departamento de mídia, Luiz Paulo, a qual hoje nós estamos aqui numa sala com 3 câmeras gravando, que não é qualquer pessoa que conseguiria fazer. Então Deus nos capacita neste momento para a gente poder usar para o reino. É para o bem do reino. E com isso nós conseguimos alcançar você que está em casa. Não só nas aulas das EBD, não só nas aulas das quarta-feiras, mas nos cultos, na ceia. Nós conseguimos alcançar países inatingíveis, como a Arábia Saudita, Ucrânia. Sim. Nós tivemos relato de pessoas na Ucrânia ouvindo e vendo a nossa palavra. Essa palavra que nós temos levado, ou seja, a palavra de Deus está alcançando os confins da terra, através desses dons. E outros dons também. E Juarez, uma mensagem aqui para você que às vezes acha que o seu dom ele é algo que não é útil, né? Às vezes você se menospreza porque você não consegue cantar, você não consegue pregar, você não consegue tocar algum instrumento. Enfim, olha, Deus te deu habilidades que você pode usar para a obra de Deus. Às vezes você não acha que a sua habilidade é importante, mas não menospreze a habilidade que Deus te deu. Vai ter momentos que a sua habilidade será importante para o reino. Então valorize os dons que Deus te deu. Mas quando nós vemos o segundo rei de Israel, Davi, um homem que foi ungido da mesma forma que Saul foi, recebeu o Espírito de Deus,
Só que ele tinha um temor gigantesco. Foi falho, teve os problemas. Nós conhecemos a história de Davi. Conhecemos que ele fez algumas coisas que não agradaram a Deus. Mas ele tinha esse temor, ele não queria perder. Como nós podemos ver em Salmo 51:11, que diz assim: não me lance fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. É a diferença que nós vemos daquelas pessoas que buscam Deus. As pessoas que têm esse temor, não querem perder a presença, não querem perder a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo cada vez nos capacita mais, nos dá mais discernimento, nos ensina mais. Precisamos, então, sempre estar firmados na palavra de Deus. Ler essa palavra, ler muito, buscar entender, buscar escutar pessoas que entendem na palavra de Deus. Isso vai nos trazer renovo através da ação do Espírito Santo. E nós entramos, então, no tópico 3. Então, Juarez, nesse tópico 3, a temática é o Espírito Santo nos evangelhos. Então, como é que foi o trabalhar de Deus por meio do Espírito Santo nos evangelhos, no espalhamento da mensagem para as pessoas que ainda não conheciam? É interessante quando nós vamos ver essa ação do Espírito Santo nos evangelhos, que não tem como a gente fugir da ação do Espírito Santo em Cristo Jesus. E essa ação dele, ela aponta para a união perfeita de todos os aspectos. Ele veio para isso, para trazer essa união. E o Espírito Santo vem nos mostrando que Israel, antes da infusão do Espírito Santo, antes deste momento de Pentecostes, que nós falamos anteriormente, foram 50 dias após a ressurreição de Cristo Jesus, antes deste momento, Israel estava vivendo um momento frio, de grande frieza espiritual. Deus parou de falar com o povo de Israel muito antes de Jesus nascer. Muito antes, Deus se calou. Deus parou de enviar seus profetas. Mas Deus não deixou as pessoas abandonadas. As pessoas sim se esfriaram, principalmente saduceus, os fariseus, os herodianos, essa classe mais alta, tanto política quanto religiosa, eles não estavam mais buscando a Deus. E com isso veio uma frieza, veio uma desordem, veio uma agitação, porque Israel foi invadido. Então veio essa agitação política, socioeconômica, religiosa e atingiu todo esse povo. Mas quando estamos estudando os evangelhos, nós vemos que o Espírito Santo, ele não nos deixou abandonado. Ele não abandonou o seu povo por completo. Como nós sabemos disso? Nós vemos a atuação do Espírito Santo em algumas pessoas. Uma delas, João Batista. João Batista batizava em águas e ele falava: virá outro que batizará em Espírito, com fogo. Ele sabia disso como? Através da revelação do Espírito Santo. Ele sabia dessa parte pelo Espírito Santo. Ele era um homem revestido do poder do Espírito Santo para fazer o que ele fez. E o que ele fez? Ele preparou o caminho para Cristo. Como nós podemos ver outras pessoas que receberam o Espírito Santo? A própria Maria. A Bíblia nos mostra que ela engravidou através da obra da ação do Espírito Santo. Assim ela concebeu Jesus. Outra mulher que nós vemos também, que tem a ação do Espírito Santo na vida dela, é Isabel, a mãe de João Batista, que também recebeu o Espírito. Quando Maria foi visitá-la, o Espírito Santo incomodou João Batista dentro do ventre dela. E ela conseguiu sentir a presença do Criador dentro da barriga de Maria. E outro é o próprio esposo dela, Zacarias. Que um anjo falou com ele, ele recebeu, até fala aqui nessa parte, que é no ponto 3, Zacarias, Lucas 1:67, que fala sobre essa passagem de Zacarias, que ele recebeu também e ele profetizou quando o filho dele nasce, porque ele ficou mudo, mas quando o filho nasce ele volta a falar, ele já volta profetizando através do Espírito que estava sobre ele. Então nós vemos que Deus, mesmo antes do Pentecostes, Deus dava o Espírito Santo para aqueles que buscavam de verdade. E o Espírito Santo ele estava sobre Cristo. Inegavelmente, toda a obra de Jesus foi pautada através do Espírito Santo. Tudo o que ele fazia, que ele fez, foi a respeito do Espírito Santo. E nós vemos isso lá atrás. Lá em Isaías, ele profetiza que o Espírito Santo estava sobre Jesus. Que está na passagem de Isaías 11, 1 e 2.
que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Do tronco de Jessé, da família de Davi. Então ele está falando de Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, mesmo antes de Cristo nascer, já havia sido profetizado que o Espírito Santo agiria sobre a vida de Jesus. E nós temos também quando Maria se achou grávida, que foi obra do Espírito Santo. Outro momento, Jesus ele crescia e se fortalecia no Espírito Santo. Essa passagem está em Lucas 2:40. Quando fala aquele momento que ele estava crescendo em espírito, ele crescia em sabedoria. Então o Espírito Santo já vinha trazendo sobre ele esses dons. Temos outra parte, no momento que ele se perde, é esquecido no templo, e as pessoas que estão ali vendo aquele momento se ficaram admiradas com tanta sabedoria que ele tinha. Temos logo então outro momento do batismo dele, ao qual quando João Batista batiza ele, desce ele, quando ele volta, ele já volta com o céu se abrindo, uma figura de uma pomba descendo sobre ele e uma voz que vem do céu que diz: esse é meu filho amado. Naquele momento, vemos de novo a presença do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E um dos momentos mais difíceis de Jesus, que foi o momento da tentação, ele foi levado para aquele lugar através do Espírito Santo. Nós podemos ver em Lucas 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Então, todo aquele momento que Jesus passou no deserto, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a vida de Jesus ela é pautada sobre essa obra do Espírito Santo. Quer dizer, Juarez, assim, que o Espírito Santo ele veio trabalhando na Terra, no planeta como um todo, durante todo esse momento antes do Pentecoste, né? Alguns homens sendo inspirados, Jesus sendo orientado e também sendo direcionado, o Espírito Santo estava sobre ele. Então o Pentecostes, na realidade, foi esse Espírito Santo sendo extravasado para qualquer um que agora que queira buscar tem acesso, não é assim? Até ali, Jesus teve acesso, a obra do Espírito Santo estava sendo realizada, né? Mas assim, ainda não estava facilmente disponível para todos. Então no Pentecostes, agora já é assim, esse Espírito sendo liberado para todos como um consolador, né? Dessa forma. E é o que nós analisamos na nossa lição, que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele está sobre a sua igreja, ele está sobre nós. Esse mesmo Espírito, lá em Pentecoste, quando nós lemos Atos 2, uma passagem muito conhecida nossa, de todos nós, Atos 2, versículo 1 ao 4, vem narrando essa parte. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas línguas entre eles, como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Então foi o momento onde Jesus nos deu poder para todos. Então, ou seja, todos nós. E aqui diz em Atos 1:8, mas vocês receberão poder. Essa palavra poder, ela é dinamite, dunamis. É muito poder. Ao descer do céu sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Deus tem um propósito nas nossas vidas com o Espírito Santo. Esses dons, este momento que Ele nos dá, não é somente para nós. São dons para o reino. São dons para levar a palavra de Jesus a ser conhecida em todos os lugares. E o que aconteceu? Os apóstolos simplesmente obedeceram, seguiram a orientação de Jesus. Como o pastor nessa semana deu a aula, que eles foram a Galiléia, mas voltaram para Jerusalém. Porque Jesus falou, voltem para Jerusalém, até que de lá desça do céu. E eles voltaram, foram obedientes, buscaram a presença dele. Eles não ficaram sentados esperando. Eles oravam dia e noite. Eles falavam de Jesus, eles falavam da palavra de Deus. Então a ação do Espírito Santo antes de Pentecoste foi uma preparação para Jesus vir. E quando Jesus veio e foi levado,
ele pôde vir com todo o seu poder sobre nós, derramando sobre nós esse poder. Então, o Espírito Santo, ele esteve na criação, ele teve parte na criação, ele sustenta essa criação e continua sustentando a criação. Tudo para um propósito, para o reino de Deus. E esse revestimento que nós recebemos, revestimento de poder na vida do crente, não é apresentado como dom para a salvação. Ele não é um dom para a salvação, mas ele é para a unção dos salvos, para testemunho e serviço dentro do templo, serviço dentro da casa de Deus, serviço nessa obra que é maravilhosa do reino de Deus. A unção que o Espírito Santo repousava sobre Jesus foi concedida à igreja. Está lá em Atos 2:33, que diz assim, Atos 2:33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então é para nós, meus irmãos. Este momento, esse revestimento é para nós, é para mim, é para você que está aí me ouvindo, para que a palavra de Deus seja levada a todos, para que a obra de Deus seja feita com qualidade. O seu dom não é em vão. Qualquer um que seja o seu dom, cantar, pregar, recepcionar as pessoas na portaria, meu irmão, não é qualquer um que consegue fazer essa obra. Está na cozinha, servindo ali na cozinha, são grandes coisas que você pode fazer na obra de Deus. E o Espírito Santo está nos capacitando para este momento. Ele nos capacita. Ele sempre esteve conosco, sempre, desde o início. Nós podemos ver Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Até Apocalipse 22, versículo 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então o Espírito Santo sempre esteve. É o mesmo Espírito que esteve sobre Davi, o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus, João Batista. É o Espírito que está sobre nós hoje, é o Espírito que está sobre você, meu irmão, te conduzindo, te dando a graça, te consolando, porque Ele é um Espírito consolador para os momentos difíceis. Esse é o Espírito Santo de Deus. E assim nós concluímos essa lição. A próxima lição vai ser com o tema o batismo com o Espírito Santo, a distinção, evidência, propósito e resultados. E é magnífico como Deus faz, né? Agradeço hoje a presença do presbítero Luiz Paulo por estar aqui nos ajudando e que nós possamos, através deste momento, levar a palavra de Deus a alcançar lugares não alcançáveis. Sim, e meus irmãos, eu quero agradecer a sua participação, você ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de compartilhar essa lição e aguardamos você na próxima lição. Então, espero que você tenha sido abençoado. Desejo a você aí um ótimo final de semana. Que Deus abençoe em nome de Jesus.